Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos abandona. A verdade é essa. Tu és um Deus tão presente, tão amável, e nós estamos aqui para podermos cultuar ao Senhor. Um sacrifício vivo, um culto racional, mas acima de tudo sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus espiritual. E o Senhor tem liberdade, autoridade, a casa é sua, o rebanho é seu. Então, o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, para que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, entendendo e compreendendo qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade, e que o Senhor me use com graça, sabedoria, discernimento, unção, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Amém, amém e amém. Amém? O texto que nós vamos trabalhar hoje é Hebreus capítulo 10, do verso 32 até o verso 39. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, esse sim viverá pela fé. E se retroceder, não agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Se você é um desses, aplauda Jesus, amém? Nós somos desses que não retrocedem e continuam, perseveram e que estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. Porque fato é, irmãos, que quem está lá fora, por exemplo, hoje, principalmente essa chamada festa da carne, eles não estão aguardando a volta de Cristo. Quem aguarda a volta de Cristo é a igreja. A Bíblia vai dizer que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, eles não estão preocupados com a volta de Cristo. Eles não estão preocupados com os sinais que nós estamos observando. Para aqueles que estão estudiosos da palavra, sabe que existem aí alguns sinais que apontam sim para a volta de Cristo Jesus. Mas esse texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 10, é um chamado para aquela época e serve para nós também desse tempo, para nós perseverarmos, para nós continuarmos, para nós não desanimarmos, crendo que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, crendo que nós estamos agradando o Senhor, o nosso Deus, com a nossa jornada. Porque aquele povo estava passando por muita perseguição, e pelo fato de estarem sendo perseguidos, alguns estavam abandonando a fé, apostatando da fé. Então o autor de Hebreus, ele traz esse alerta, porque eles começaram bem, entendam isso, mas não estavam terminando bem. E quantos de nós, irmãos, até começamos bem, começamos empolgados, começamos cheios de amor por Cristo, começamos apaixonados por Jesus, começamos apaixonados pela palavra, começamos apaixonados pela oração, mas no decorrer da nossa jornada, nós acabamos diminuindo, acabamos esfriando, acabamos saindo da rota que Deus estabeleceu para nós. Eu até falei isso na terça-feira, e eu acho que é bom eu falar aqui novamente, e você precisa entender, irmãos,
o que muda hábito é rotina. Se você tem a ideia de mudar algum hábito na sua vida, você precisa estabelecer uma rotina. E aí, quando você estabelece uma rotina, você precisa entender também que são passos que você tem que dar. Não adianta, por exemplo, você que não tem o hábito de orar, falar que vai orar amanhã 1 hora. Você não vai orar 1 hora. Não adianta, e aqui não estou desanimando você, mas seja sincero com você mesmo. Se você não tem o hábito de alguma coisa, dificilmente, se você estabelecer um tempo maior, você não conseguirá cumprir. Quando você começa a orar, sua mente já começa a vagar, seu joelho já começa a doer, vai uma série de situações. Então nós precisamos entender que nós estamos buscando mudar de hábito, então nós precisamos impor uma rotina e consequentemente nós precisamos dar passos curtos. Se você, por exemplo, quer se desafiar daqui a um tempo, orar 1 hora, comece com 15 minutos, comece com 20 minutos, vá aumentando gradativamente, porque assim você está estabelecendo uma rotina, está mudando um hábito na sua vida. Então, o escritor de Hebreus, porque não sabe, né, se você for pesquisar, por exemplo, não aponta para quem escreveu. Alguns dizem, por exemplo, que pode ter sido sim Paulo, outros dizem que pode ter sido até Lucas. Não existe quem escreveu a carta aos Hebreus, mas o que importa é o conteúdo, é esse alerta, para que eles mantessem-se firmes, perseverantes. Porque, irmãos, o que o autor de Hebreus está dando é uma palavra de encorajamento. Ele diz que eles foram zombados, sofreram afrontas, foram humilhados, mas o escritor de Hebreus, a carta aos Hebreus está falando, fica firme, não desanime, não retroceda. Como o texto que nós lemos diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, aquele que volta atrás. Eu até fiz um devocional essa semana sobre, foi semana passada se eu não me engano, né, sobre a questão da apostasia, que a Bíblia vai dizer que é o grande pecado, ou muito grande pecado, que é aquele que um dia que conheceu Jesus, aquele que um dia caminhou com Jesus, mas em um determinado momento ele retrocede, ele para de crer em Jesus, ele apostata da fé, ele abandona a fé que outrora ele mesmo confessou. Então, irmãos, vamos ser sinceros, embora essa carta tenha muito tempo, ela vale para muitos de nós aqui que estamos andando desanimados, estamos precisando dessa injeção de encorajamento para permanecer, para continuar, para prosseguir, porque quando a luta vem, irmãos, o nosso primeiro impacto, a nossa primeira ideia é de retroceder, é de desanimar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, irmãos, não é tempo de desanimar. Deus não tem prazer naquele que desanima. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que diminui a sua jornada. Deus não tem prazer naquele que para a sua caminhada, que desiste a sua caminhada, né, por um determinado momento. Deus me trouxe aqui para te dizer, continua avançando, continua prosseguindo, continua marchando, creia em mim, busca força em mim, se alinha em mim, submete a mim, continua marchando, porque você não pode retroceder. Até mesmo porque, irmãos, tem pessoas, preste atenção, que dependem do meu e do seu posicionamento como cristãos. Tem pessoas que, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, até mesmo para o que nós somos chamados, que essas pessoas, elas precisam de nós, no que diz respeito ao nosso posicionamento, e posicionamento firme. Eu me lembro, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei, era carnaval, fui tomar um café com a pastora numa padaria, aí estou lá assim tomando café e passando lá o negócio na Globo, né, do carnaval. De repente, eu olho assim a tela, está uma irmã da igreja lá no meio do carnaval. Eu falei, Denise, olha lá, miserável. Ai, gente, eu vou pegar essa irmã. Não, e sabe o que é pior? Ela foi entrevistada. Gente do céu, eu falei, gente, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Sabe por quê? Porque quando eu vejo isso, eu vejo quantas pessoas perderam, primeiro, o temor a Deus, lógico, e o temor até ao pastoreio. Porque nem para pôr uma máscara miserável, para dar uma despistada,
Para falar, não era eu, não. Eu falei, lá, Denise. Vocês conseguem compreender, irmãos? Mas, brincadeiras à parte, assim como ela, hoje, infelizmente, tem muitos que se dizem cristãos que estão lá. Estão no meio do povo, pulando carnaval, saciando a carne, fazendo tudo com o diabo, gosta que seja feito, ainda tem a pachorra de falar assim, não tem nada a ver, eu só estou celebrando a vida. Cadê o posicionamento? Isso aí já é retroceder. Isso aí já é dar um passo atrás. Isso aí já é negar a fé, irmãos. Então nós precisamos entender que o chacoalhão que o escritor de Hebreus dá serve para nós para esses dias. Não retroceda, não desanime. E aí, ele vai falar que nós somos iluminados. E aí eu preciso que você entenda que toda a iluminação, ela traz consigo benefícios e desconfortos. Benefícios no que diz sentido que nós, por exemplo, que estávamos perdidos, andávamos errantes por esse mundo, não sabíamos por onde ou aonde nós estávamos colocando os nossos pés, mas quando a luz de Cristo chegou, irmãos, o nosso caminho foi iluminado. Tem pessoas que, por exemplo, vão para Jesus e falam assim, nossa, eu vim para Jesus, a minha vida parece que ficou pior. Não, irmãos, a sua vida já estava ruim, você só não tinha a luz para iluminar e para ver o quão ruim a sua vida estava ao seu redor, mas a luz de Cristo chegou e ela trouxe essa iluminação. Ela iluminou o ambiente, e assim iluminando o ambiente, você percebeu o quanto a sua vida estava ruim, estragada. Não é que ela piorou, é agora que a luz chegou, e a partir da luz ter chegado, você vai organizar a sua vida. Então tem um benefício quando nós somos iluminados. A nossa mente é iluminada, o nosso caminho é iluminado. As trevas que outrora estavam ao nosso redor, ela sim é dissipada por essa luz. Mas em contrapartida, também existe um problema na luz, entre aspas, porque o problema da luz vai identificar o quão bagunçado está a minha e a sua vida e o quanto nós precisamos que Deus coloque as coisas no lugar. Nós somos iluminados. A iluminação traz benefícios, mas traz também desconforto. Por que desconforto? Porque, irmãos, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que alinhar a vontade de Deus. Você vai ter que deixar Deus mexer em algumas coisas. Ou se não, em todas, como eu preguei aqui, foi até na reforma protestante que eu falei sobre passar por uma reforma, de deixar Deus tocar, de deixar Deus de repente quebrar o que precisa ser quebrado, porque nós temos a mania, por exemplo, quando nós vamos fazer uma reforma em casa, a gente não quer que retira tudo. Aí você chama o pedreiro fala, não, vou ter que arrancar isso aqui. Você, não, deixa isso aí foi minha avó que deu, foi da minha tataravó, da minha bisavó, isso aí. Não, irmãos. Aí o pedreiro vai falar, não, se você não tirar isso aqui, a obra não fica boa. Então entenda uma coisa, de repente você que me ouve, vai precisar passar por essa reforma. Deus está iluminando, Deus está mostrando, Deus está falando, mas você precisa também deixar Deus tocar. E tocar em áreas, irmãos, que são delicadas para muitos de nós. Tocar em áreas que precisam ser tocadas para que haja cura. Eu lembro certa feita, quando eu fui fazer lá na Instância Paraíso, no Muriá, e eu fui com uma irmã aqui da igreja, e a filha dela também foi. E aí, lá no Muriá, tem um momento no qual você é atendido por um pastor. E aí, o pastor, Deus usa muito o pastor, ele vai abrindo toda a sua vida, vai lá no passado, vê o que precisa ser corrigido, enfim. E aí essa adolescente que foi com a mãe, a gente estava conversando na hora do almoço, aí ela falou assim, nossa, o meu atendimento foi muito bom. Porque ela falou assim, eu tinha ocorrido uma situação comigo, e eu estava crendo que já tinha perdoado, isso tinha 5 anos, e lá nesse atendimento eu vi que eu não tinha perdoado. A pastora trouxe tudo de volta. E foi ali que as raízes da amargura foram arrancadas. Foi ali que de fato eu consegui perdoar. Foi ali que de fato a luz de Cristo entrou, iluminou e mostrou para aquela pastora que ainda existiam raízes que precisavam ser tratadas. 5 anos depois, irmãos, quantos de nós estamos de repente nessa situação? Estamos caminhando há 10, 15, 20 anos, mas tem coisas lá no passado que precisam ser tratadas, porque nós ainda não deixamos que Jesus jogasse a luz, que alguém fosse
fosse lá e retirasse, alguém fosse lá e capinasse, alguém fosse lá e adubasse, o próprio Cristo arrancando as amarguras, arrancando a falta de perdão, arrancando tudo aquilo que tem impedido você de crescer e de romper, porque você ainda não permitiu nesse quarto escuro, que Jesus entrasse como Ele é a luz, que o nosso Cristo fosse lá e arrancasse, irmão. Deixa a luz de Cristo entrar. Deixa a luz de Cristo entrar e mostrar o que precisa ser tratado. Eu falei aqui os pormenores da nossa vida. Aquilo que a gente acha que não nos atrapalha, mas está atrapalhando de nós crescermos. Porque nós achamos que existe dimensão no que diz respeito a pecado. É pecadinho, é pecadão. Não, tudo para Deus é pecado. Tudo na ótica de Deus é pecado. Por menor que você ache que seja, para Deus é pecado. E se é pecado, atrapalha a nossa jornada e o nosso crescimento. Então deixa a luz de Cristo entrar nesse quarto escuro, para sarar, para curar, para transformar, para arrancar a raiz, para adubar novamente, para escavar se for necessário, para plantar você uma terra que vai dar frutos. Posso ouvir um amém? Ande na luz e se torne luz de Cristo. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mateus 5,24. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O texto diz: nós fomos iluminados. O que isso quer dizer? É que um dia eu e você fomos iluminados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos iluminou. A palavra de Deus, assim como Paulo, fez com que as escamas dos nossos olhos caíssem. A palavra de Deus abriu a nossa mente acerca do que é ser um verdadeiro cristão. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder de nos transformar. E a partir dessa iluminação, irmãos, nós nos tornamos crentes ou cristãos. Nós entendemos, ó Deus, nós entendemos, irmãos, que nós precisamos sair dessa limitação. Nós entendemos, irmãos, que nós precisamos avançar em crescimento com Cristo Jesus. Agora, nós somos iluminados para quê? Você acha que você foi iluminado para se tornar um popstar? O rei do Instagram, do TikTok, para ter muitos seguidores? Você acha que você foi iluminado para ter o seu nome exaltado e glorificado? Não, irmãos. Nós fomos iluminados para levar outras pessoas a se aproximarem de Jesus. É por isso que nós somos chamados de sacerdotes. Sacerdote significa pontífice. Pontífice significa construtores de pontes. Ou seja, nós somos acesso para outras pessoas a Cristo Jesus. Deixa eu falar, você não salva ninguém, não é sobre isso que eu estou falando, amém? Você não tem poder de salvar ninguém, é só Jesus. Mas nós podemos sim ser essa ponte que liga pessoas a Cristo Jesus. Eu tenho falado com a minha esposa, e eu tenho aprendido nessa minha jornada. Irmãos, se você entender isso aqui, você entendeu o evangelho todo. Não só entender, praticar isso aqui, você entendeu o evangelho todo. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o outro. Vou repetir. Se você absorver isso aqui, praticar, você entendeu o evangelho. O evangelho não é sobre você. O evangelho sempre vai ser sobre o outro. Porque o dom que você tem, por exemplo, não é para você, é para o outro. O conhecimento que você recebe não é para você, é para o outro. O recurso financeiro que você recebe não é você, embora você desfrute, mas é para o outro. O chamado de Deus não é para você, é para servir o outro. O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre o outro. Se você guardar e praticar, irmão, você está praticando o evangelho. Você entendeu o chamado de Deus para a nossa vida. Agora você precisa entender que a mesma luz que nos alcançou,
espera que tornemos luz para iluminar o caminho para outros se achegarem a Jesus. Deixa Jesus acender essa luz de novo, irmão. Deixa Jesus voltar a incendiar você, a arder você novamente por Ele, a arder novamente pelo chamado. A palavra chamado, ela vem da palavra chama. Chamado é uma chama que arde dentro de você. Chamado é uma chama que consome todo o seu ser. Chamado é uma chama que faz com que você coloque as coisas desse mundo em segundo lugar e entende que as coisas do alto, as coisas de Deus, elas se tornam primárias na nossa vida. Chamado é uma chama que arde no seu coração. Qual é o seu chamado? Qual é a chama que está ardendo aí? Para o que Deus lhe chamou, lhe deu o Espírito dele, te comissionou. Embora você possa não ter um chamado no sentido de pregar, pastorear, evangelizar, e evangelizar, todos nós fomos chamados para isso, eu posso te apresentar um chamado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhe tenho dito. Sabia que você tem um ministério que é da reconciliação? E consigo a palavra da reconciliação? É por isso que nós precisamos ser iluminados, para iluminar o caminho para que outras pessoas acessem a Jesus. Nós somos, irmãos, aqueles que conectam. Nós conectamos o enfermo a Jesus, que é a cura. Nós conectamos aquele que está sem esperança à esperança, que é Cristo. Nós conectamos o pecador à salvação. Nós conectamos o perdido ao caminho. Nós conectamos as pessoas ao seu propósito. Volta a repetir, eu e você não temos o poder de salvar ninguém, mas nós temos o poder de apresentar aquele que salva. Nós temos o poder de apresentar aquele que cura. Nós temos o poder de apresentar aquele que liberta. Nós temos o poder de apresentar aquele que ensina. Nós temos o poder de apresentar aquele que traz a estrutura, aquele que traz a missão, aquele que traz o propósito, aquele que faz essa chama arder. Esse papel nós podemos fazer, porque o Senhor não confiou a palavra dele a anjos, a arcanjos, querubim, serafim, não. Deus confiou a palavra dele a homens, o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, o Espírito Santo, que é o poder de Deus que ressuscitou Jesus, está dentro de você, e você pode utilizar ele para reconectar pessoas perdidas a Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. O poder de Deus, o dunamis de Deus habita dentro de mim e dentro de você. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunhas no original é mártires, e mártires é morrer por uma causa. Você está disposto a morrer pela causa de Cristo, irmão? Quantos de nós não estamos dispostos nem a morrer por um prato de comida no que diz respeito a um jejum, quanto mais para Cristo? Quantos de nós é a comida que nos governa? Quantos de nós é a televisão que nos governa? Quantos de nós é o celular que nos governa? Quantos de nós são os nossos desejos carnais que nos governam? Estou pregando para mim também. Quantos de nós é a preguiça que nos governa? E como que, se nós somos governados por tão poucas coisas, podemos dizer que nós estamos dispostos a morrer por Cristo? Nós não estamos dispostos a nem morrer para o nosso desejo, irmão. Vamos ser sinceros. Vamos ter um papo de crente sincerão aqui hoje. Não estão dispostos a morrer nem pelo nosso desejo. Ai, Jesus, a carne é fraca. O Senhor sabe que eu tentei. Tentou mesmo. Agora, sermos essa ponte, sermos essa
iluminação que ilumina o caminho faz de nós melhor do que os que estão lá no carnaval, por exemplo? Não. Mas nos acende um alerta acerca da responsabilidade que nos foi confiada. Fala de um chamado que Deus deu para cada um de nós, que não deu a mais ninguém. Fala de uma responsabilidade que eu e você teremos que prestar conta para Deus. Posso dar mais uma cutucadinha aqui? Deixa eu aproveitar. Aproveitar que eu vou sair de férias. Aí o Érico vai resolver com vocês aí no domingo que vem. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você formou um discípulo para Cristo? Qual foi a última vez que você ensinou alguém a seguir a Jesus? Irmãos, porque isso é um chamado para todos nós, amém? Isso não é uma exclusividade de quem carrega um título. O nosso papel é de evangelizar. E eu estou pregando para mim também, o nosso papel é discipular, cuidar dos neófitos, alimentar os neófitos. Esse sempre foi o sonho do pastor Márcio Valadão, ele sempre falou isso, de ter uma igreja de discípulos que discipulam, um a um. Ele sempre falou isso de púlpito. O lugar onde ele almejava chegar era de ser uma igreja onde um cuida de um. Um é bênção na vida de uma pessoa. Então revela para nós esse peso de responsabilidade. Quanto mais perto da luz, mais sujeira é mostrada. Andai na luz como ele está na luz. E se você quer retroceder, irmãos, se você não quer retroceder, preste atenção, você precisa de ter foco. Porque quem tem um alvo, tem um foco. Quem tem uma causa, não se corrompe. Eu lembro que o Luiz Hermino, o apóstolo Luiz Hermino, ele foi perguntado certa feita se ele não tinha medo de se enriquecer, de ter muito dinheiro. Ele falou, não tenho medo porque eu tenho uma causa para esse recurso. Então, enquanto eu e você tivermos uma causa, tivermos um alvo, irmãos, nós não nos corromperemos. Nós manteremos o foco. Eu creio que eu e você já tivemos muitas visitações da parte de Deus. Quantas experiências nós, individualmente falando, tivemos. Nós como igreja, em reuniões aqui, semelhante a essa de culto. Quantas vezes o Senhor, com muita graça, com muito amor, nos visitou de uma tal forma. Pessoas foram curadas, pessoas foram ativadas, pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, pessoas começaram a falar em novas línguas, pessoas tiveram ativadas os dons e os talentos, pessoas foram libertas, foram curadas, foram saradas, casamentos restaurados. Quantas visitações da parte de Deus eu e você recebemos? E não para por aí, porque a fonte é inesgotável. E quantas ainda mais nós teremos? Mas, irmãos, o problema não são as visitações que nós já recebemos. O problema não é as visitações que ainda virão. O problema é, enquanto a visitação não vem, como nós estaremos? Como estará a luz de Cristo em nós? Como estará a fome, a sede de Jesus? Como estará o nosso posicionamento? Aonde Deus nos encontrará quando essa visitação ela vier, irmãos? E é aí que eu e você precisamos entender que nós temos que manter o foco, ainda que a manifestação não seja palpável ou visível, ou nós não sintamos Deus. Porque você pode não sentir, mas a Bíblia diz que Ele está. Eis que estou convosco todos os dias. Eu posso não sentir um arrepio no culto, mas não quer dizer que Cristo não esteja no culto. Então, é neste lugar, que aonde não há manifestações, que eu e você perdemos o foco. E nós precisamos manter na nossa jornada o foco.
Nós não podemos diminuir o ritmo, não podemos diminuir a intensidade, nós não podemos retroceder, nós não podemos deixar Deus para segundo plano. Porque, irmãos, toda vez que focamos em algo, a tendência é nós perdermos o foco nas outras coisas. Pastor, o senhor está falando que é ruim ter foco? Não. Eu estou falando que você não pode deixar de ter foco em Jesus. Mas o que é foco? Foco significa, preste atenção, a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. Aí existe uma expressão que é fora de foco, que indica que a imagem está embaçada, que saiu da sua zona de nitidez de uma lente. No sentido figurado, preste atenção, no sentido figurado, traz a ideia que está fora de prioridade. Então, estar fora de foco traz a ideia, o sentido figurado de que não é prioridade mais. Aí temos também a expressão ter foco, que significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Eu sei que para quem tem TDAH, ficar focado é difícil. Mas lembre-se, não tem como gerar novos hábitos se não tiver constância, se não tiver foco, se você não persistir, se não houver perseverança. Tudo que eu e você formos fazer tem que ter foco. Então, começa com uma rotina. Lá em casa, as duas crianças estão estudando de manhã. Para nós foi muito bom. Que aí nós nos adequamos à rotina delas. Então, agora a gente faz tudo de manhã. E começa a partir delas. 6 horas nós estamos todo mundo de pé lá em casa e vamos para a lida. E aí, então, por conta disso, nós estamos mudando o hábito. E estamos tendo uma rotina. E graças a Deus tem dado resultado. Mas nós precisamos entender, irmãos, se nós perdemos o foco, se nós não estivermos focados, alinhados com a nossa visão, a nossa prioridade em Deus, nós vamos, em um determinado momento, perder o foco. Porque se eu não tenho foco, a minha atenção sempre será dividida e minha força também será dividida. Uma pessoa determinada, ninguém para ela. Se você determinar por alguma coisa, ninguém consegue te parar. E eu creio, irmãos, que a melhor forma de nós nos mantermos focados é se nós continuarmos ouvindo a voz de Deus. Seja ela no nosso espírito, seja ela audível, ou seja ela visual, no que diz respeito à palavra. Em Mateus 13:19 diz assim, que a pessoa recebendo a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arranca. Em outras versões diz que arrebata a palavra. Tiago 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para se irar. Sabe o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Que se tem algo que nós precisamos desenvolver é ouvir. Porque, irmão, falar, a gente fala até pelos cotovelos. É mentira, é verdade? Irmão, lá em casa, meu Deus do céu, de manhã, aquela metralhadora, aí a Sara, que tamanhozinho, a Sara já começa a falar, aí já vem a Mariana, já vem Isadora, Mariana é conversado igual eu, assim, aí já emenda, aí vem Denise, meu Deus do céu, tem hora que eu entro na cápsula do tempo lá, velho, a Denise falando, e eu lá no meu café, tranquilo, e eu, zen, ela, você não acordou ainda não? Eu falei, não, acordei ainda não. A mulher já tem esse upgrade, né, no que diz respeito a falar. É sim ou não, mulheres? Amém, irmãos? Amém aos maridos, aos maridos. Não, estou em casa não. Mas elas têm que falar, irmãos. Mulher tem que falar, porque senão... E na verdade, mulher, ela só quer um ouvido que possa ouvir. Ela não quer que você responda nada.
não é? Ela só quer que você pare e ouça tudo. Ela não quer que você responda nada. Mas o que Paulo está falando é, treine ouvir. Porque falar, vocês já falam demais e até pelos cotovelos. Agora, essa palavra ouvir, ela é interessante. Ela aparece 1085 vezes na Bíblia. E em algumas traduções, por exemplo, essa palavra ouvir, ela tem um outro significado. Você vai encontrar em outras traduções, não é ouvir, mas é obediência. Eu vou repetir. Em outras traduções, essa palavra ouvir, que aparece 1085 vezes na Bíblia, ela não traz o sentido de ouvir com o ouvido, mas sim de obediência. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, existe uma diferença entre ouvir e dar ouvidos. Ouvir, eu e você estamos ouvindo aqui a mesma mensagem. E quem for assistir lá à noite. Agora, dar ouvido significa praticar aquilo que está ouvindo. E isso define se você vai ser um vencedor ou um derrotado. Porque na maioria das vezes, aqueles que dão ouvidos ao que a palavra diz, eles são vencedores. E aqueles que negligenciam e apenas ouvem e não praticam, muitas das vezes saem derrotados. Mas não é a vontade de Deus. Mas é porque nós não praticamos princípios. E os princípios que nós não praticamos, eles nos quebram. Então, logo ouvir e obedecer, irmãos, é a mesma coisa. Por que nós muitas vezes quebramos a cara e perdemos o foco? É porque nós ouvimos a palavra, mas nós não damos ouvido à palavra. Nós não deixamos que a palavra entre, produza o resultado, porque antes dela fluir, ela precisa influir. E influir tem um significado muito interessante. Influir significa exercer influência sobre. Influir significa exercer influência sobre. Então, quando que eu sei que a palavra de Deus está influindo na minha vida? Simples. Quando a mesma está exercendo domínio sobre. Quando a mesma está exercendo influência sobre. Quando a mesma está influenciando a minha jornada e a sua jornada. Quando a mesma está nos inspirando a nos tornar parecidos com Jesus. Então, irmãos, eu e você precisamos deixar a palavra entrar, influir, exercer domínio, nos governar. Porque só a partir de então ela sim pode fluir através de nós. Essa luz de Cristo. O que você ouve muda você por dentro, mas o que você fala muda circunstâncias ao seu redor. O que eu e você estamos fazendo, por exemplo, nosso lugar secreto? Quais têm sido as nossas orações nesse tempo de secreto? Só lamentações? Irmão, quando você for orar no seu quarto, deixa a alma do lado de fora. Porque senão toda hora a alma vai entrar e vai falar o que não é para ser dito. Você já fez essas orações na alma, você sabe o que eu estou falando. Quando a alma começa a gritar. Deixa a alma do lado de fora. Vai conversar com Deus sem essa alma, sem sentimentos. Isso fica mais forte. Porque, irmãos, lugar secreto fala de intimidade. Fala de diálogo. Irmãos, e aí fica mais forte, sabe por quê? Porque quando você ouve a palavra de Deus, você se torna responsável por aquilo que você recebeu. Porque nós não seremos julgados por aquilo que nós não conhecemos. Nós seremos julgados por aquilo que nós conhecemos. Então pensa no dia do juízo, Deus chegando para você e dizendo, você chegando para Deus dizendo assim, eu sabia. Mas aí Deus vai falar assim, mas mesmo você sabendo, você só ouviu e não deu ouvidos, ou seja, você não obedeceu. E é por isso que às vezes Deus tem muita misericórdia, mais do ímpio do que de nós.
Porque o ímpio não conhece a verdade, mas eu e você conhecemos. É a partir daquilo que nós conhecemos. Pastor, mas eu não consigo ouvir a Deus. Irmãos, é só você avaliar a sua vida. Quanto tempo você passa em coisas que não edificam? Quanto tempo o celular tem roubado o seu tempo de vida com Deus, a televisão? E eu não preciso ficar falando sobre isso, você sempre ouve eu falar sobre isso, sobre o nosso tempo de qualidade com Deus, o nosso tempo de prioridade com Deus. Eu não posso, irmão, crescer se eu não investir na minha vida. Eu não posso crescer se eu não investir em oração. Eu não posso crescer se eu não investir em leitura da palavra, sem conhecimento bíblico. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que leva uma pessoa diante da morte não negar a sua convicção? O que leva uma pessoa diante de uma forca ou diante de um fusível não negar sua fé e não retroceder? É só se ela tiver uma revelação de algo maior. É só uma revelação de algo maior, irmãos, faz com que eu e você não neguemos a Jesus. É só a revelação da vida eterna que faz nós negarmos essa vida temporária. E aí, nós podemos citar Paulo, a caminho de Damasco. A revelação que ele teve, que mudou a vida daquele homem. Será que nós ainda precisamos dessa revelação? A tal ponto que, irmãos, a nossa vida nunca mais será a mesma? Será que eu e você já tivemos esse encontro com Jesus parecido com o encontro que Paulo teve? Porque Paulo, irmãos, era um sanguinário, era um assassino. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo matava. E olha quem ele se transformou, uma inspiração para nós. Um dos maiores escritores do Novo Testamento. Alguém que morreu por Cristo, literalmente, teve a vida ceifada por amor a Jesus. Então, que revelação é essa? Que de repente eu e você ainda não tivemos? Ou se tivemos, por algum momento nós esquecemos, retrocedemos, desanimamos? Hebreus 10:35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista das promessas que Deus lhe fez, continua firme nelas, porque nós não somos aqueles que apanham, ou nós somos aqueles que apanham, aqueles que sofrem ataques, aqueles que passam por tribulação, mas nós não retrocedemos. O ministério de louvor pode subir. Irmãos, você que já teve um encontro com Jesus, você que já encontrou com a palavra, já teve um encontro com a palavra, você precisa entender, irmãos, eu e você precisamos perseverar. Cadê o ministério de louvor, Jesus? Pode vir aqui. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, irmãos, que a vontade de Deus é que nós possamos continuar sendo iluminados pela palavra, continuar sendo norteados pela palavra, continuar sendo alimentados pela palavra. A vontade de Deus é que a palavra, como diz em Colossenses 3,16, habite ricamente dentro de nós. Você precisa entender que existe uma responsabilidade que repousa sobre cada um de nós acerca de pregar essa palavra, de ministrar essa palavra na vida dos outros. E aqui não estou falando de você pegar um microfone, aqui eu estou falando de você ser testemunha viva, aqui eu estou falando de você praticar aquilo que você lê, aquilo que tem sido ensinado, porque é através da prática, irmãos, que muitos de nós vamos trazer pessoas para Cristo Jesus. De repente você não vai ser um pregador, de repente você não vai ter um microfone em mãos, de repente você não vai falar para um público igual eu estou conseguindo falar agora, mas entenda uma coisa, a sua vida no dia a dia, ela sim
pode fazer diferença na vida do outro. Ela sim pode aproximar essa pessoa para Cristo Jesus. Mas só que nós precisamos entender, se nós não estamos sendo iluminados, se o nosso caminho não está sendo iluminado, como nós vamos levar outras pessoas a Cristo Jesus se nós estamos perdidos? Se nós não sabemos aonde colocar os nossos pés. Se nós não sabemos aonde Jesus colocou os pés e nós devemos colocar em seguida. Eu e você já sabemos demais para continuarmos errando como nós estamos errando. Eu e você já conhecemos muito da palavra de Deus para saber que tem muitas práticas na nossa vida que precisam ser abandonadas. Eu e você já fomos iluminados pela palavra, presenteados com a presença, empoderados pelo Espírito. Não dá mais para brincar, irmãos, de ser cristão. Primeiro, para nós mesmos. Segundo, que tem muita gente que está dependendo do nosso posicionamento. Não estou falando como salvador de ninguém, nós não salvamos ninguém. Mas nós podemos apresentar o Salvador. Nós podemos apontar o caminho. Nós podemos ser a ponte que leva a esse caminho. Nós podemos trazer palavra de cura, palavra de libertação, palavra de sabedoria, palavra de entendimento. Nós podemos ser facilitadores para que outros sejam salvos assim como nós fomos salvos. Mas nós precisamos deixar a luz de Cristo entrar, iluminar, tratar, arrancar, mudar, jogar fora. Então eu queria convidar você nesses próximos minutos a avaliar a sua vida. Como que ela está? Será que de repente você não entrou aqui essa manhã justamente pensando em retroceder, em diminuir a sua jornada, em desanimar? Essa palavra veio de encontro ao seu coração. E o próprio Deus diz que Ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás, naquele que diminui a jornada, naquele que desanima. Pelo contrário, nós temos que avançar, nós temos que conquistar, nós somos chamados para conquistar terrenos. A igreja de Cristo Jesus foi chamada para conquistar terrenos. A igreja de Cristo Jesus foi chamada para expelir demônios, Satanás, tudo aquilo que o inferno tenta dominar. Nós temos que chegar com essa luz de Cristo e trazer luz para aqueles que estão perdidos nessa escuridão, para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, para aqueles que estão sendo dominados pela carne, servindo a Satanás. Nós precisamos entender que a luz de Cristo, ela habita em nós. Nós precisamos entender que a luz de Cristo está dentro de nós. Nós precisamos entender que nós somos chamados para este lugar onde traz clareza. Aonde traz clareza, irmãos. Feche seus olhos, vai ser entoado um cântico, ore ao Senhor. Se você em algum momento pensou em desistir, peça perdão a Deus. Deus investiu pesado na sua vida e a sua vida valeu o Filho dele. Você não tem o direito de retroceder. Você não tem o direito de desanimar. Você não tem o direito de parar, irmãos. O investimento foi muito alto para que você desistisse agora. Valeu a vida de um homem. Valeu o sangue de alguém. Valeu o sacrifício de alguém. Valeu um corpo crucificado. Você não tem o direito. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Ilumina as nossas mentes, Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Sopra, Espírito. Sonda-me, Aleluia. quebranta-me, Aleluia, Jesus. transforma-me, Obrigado, Deus. enche-me e usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque nós somos iluminados pela palavra. Nós queremos agradecer, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. A tua palavra, ela veio de encontro ao nosso coração, teu Espírito nos convenceu. E hoje nós podemos desfrutar dessa presença, essa gloriosa presença que está disponível para todo ser humano. Mas o Senhor, Deus, ouprove ao Senhor nos alcançar. Quantos de nós temos uma jornada aí de 10, 15, 20 anos? E o Senhor sabe em que momento nós fraquejamos, em que momento nós escolhemos de repente retroceder. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir que nunca mais isso aconteça na nossa vida. Nós queremos te pedir, Deus, que haja uma constância. Nós queremos te pedir que haja um fortalecimento através da pessoa do Espírito Santo, nos auxiliando e nos ajudando, ó Deus, a não desanimarmos nessa jornada, a não retrocedermos. Tamanha responsabilidade que repousa sobre cada um de nós, acerca da palavra que o Senhor nos confiou, acerca do ministério que o Senhor nos entregou, que é o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Pai, nos perdoa porque nós temos negligenciado a chamada grande comissão, o grande comissionamento, que é gerar novos discípulos, que é pregar o evangelho, que é levar outras pessoas até Cristo Jesus, é ser essa ponte que liga essas pessoas até Cristo Jesus. Pai, ilumina os nossos caminhos, nos mostra aonde nós estamos errando, nos mostra, ó Deus, essa jornada o qual nós temos que trilhar. Pai, ilumina os nossos caminhos. Nós não queremos andar mais com os pés vacilantes, nós não queremos mais errar, Jesus, a caminhada o qual nós temos proposto no nosso coração com o Senhor. Nós queremos renovar sim essa aliança essa manhã. Nós queremos declarar, ó Deus, que a nossa mente é uma mente iluminada pela palavra de Deus. Nós queremos declarar, Deus, que o nosso coração volta a queimar por Jesus essa manhã, essa chama por Cristo Jesus, essa chama por esse chamado de Deus, aquele que deixou o chamado de lado. Eu peço, Deus, aviva esse chamado novamente. Aquele que retrocedeu no chamado, eu peço que o teu Espírito Santo queime novamente esse chamado, queime novamente esse chamado, queime novamente esse chamado, que o Senhor reposicione ele naquilo que o Senhor propôs no coração dele a fazer para glorificar o teu nome. Pai, nós te pedimos que a tua palavra habite ricamente no nosso coração, e que nós sejamos não somente aqueles que ouvem, mas aqueles que se tornam ouvintes, ou seja, obedientes e praticantes da tua palavra, e que ela não se aparte do nosso coração, que nós não desviemos para a direita e nem para a esquerda, que nós tenhamos o foco em Cristo Jesus, que nós tenhamos o foco no autor e consumador da nossa fé, crendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometera, se tão somente nós obedecermos aquilo que está escrito nas Escrituras e aquilo que já foi dado como um comando para cada um de nós. Pai, nós celebramos essa palavra, nós agradecemos porque ela nos norteia, nós agradecemos porque ela nos transforma, nós agradecemos porque ela nos alinha, nós agradecemos porque ela nos conduz ao caminho qual nós devemos andar.
Nós te damos honra, glória e louvor nessa manhã. E declaramos, Deus, nós estamos aqui para sermos instrumento nas tuas mãos, fazer a tua vontade, engrandecer o teu nome e fazer com que mais pessoas conheçam a Cristo Jesus através do testemunho de vida que nós temos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Eu preciso fazer a penúltima oração. Sem dúvida nenhuma é a mais importante essa manhã. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu o aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu que me desviei, arrependido eu volto, para nunca mais sair da tua presença. Deus, eu te agradeço pela minha salvação, através de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja aceitando a Jesus ou voltando para Ele, eu queria muito que você levantasse a sua mão. Eu não quero de forma alguma constranger ninguém, não é essa a nossa intenção, o intuito. A intenção é celebrarmos junto com você essa decisão tão linda e tão maravilhosa que você toma essa manhã, de entregar a sua vida para aquele que pode te salvar e mudar a sua história. Não é para pastor, muito menos placa de igreja, é só Jesus. Se você entende que é com você que o Espírito está falando, levante a sua mão, vamos celebrar juntos essa decisão tão linda, tão maravilhosa, que vai impactar e transformar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Uma igreja de salvos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então faça assim com suas mãos, para te abençoar. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, guarda cada um de nós, guarda a nossa casa, a nossa vida. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que hoje tem muitos dos nossos familiares que infelizmente se encontram nessa festa chamada Carnaval, mas nós queremos também aproveitar a oportunidade e apresentar a cada um deles, crendo a Deus que assim como o Senhor nos alcançou e salvou, o Senhor pode também fazer na vida deles. Pai, nós te pedimos que essa luz que um dia nos iluminou, ilumine cada um deles também, tirando eles dessa treva, tirando dessa felicidade, essa alegria que é momentânea e passageira, essa felicidade, ó Deus, essa alegria que não é a alegria da salvação. Nós oramos para que eles experimentem dessa alegria genuína, que ela somente pode ser gerada pela pessoa do Espírito Santo, e de entender que o nome deles estarão a partir de então escrito no livro da vida. Nós chamamos a nossa família, nós chamamos os nossos entes queridos, que para eles saírem dessa escuridão e vir para a luz, que é Cristo Jesus. Eu oro para que você seja mais que agraciado ainda nesse dia. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus, essa semana que se iniciou, seja uma semana de muitas experiências, de muitas vitórias, e que você no nome do Senhor Jesus possa experimentar o favor de Deus, a graça de Deus, sendo obediente a tudo aquilo que Ele tem mandado você fazer, no nome de Jesus. A igreja diz, e lembre-se, aplauda ao Jesus e vai em paz, amém? Até dia 1º de março, se Deus quiser. Vem, Senhor, encher esse lugar.